A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs e ouvintes. Hoje quero trazer a vocês um ensino detalhado sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em um todo, um ensino teológico, que é a teologia sistemática. Parte 1, que iremos aprender hoje, que é a doutrina da Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Quais as diferentes formas da Palavra de Deus? Explicação e base bíblica. Que significa a frase a Palavra de Deus? Aí há uma pergunta. Na verdade, há vários significados que essa frase assume na Bíblia. Vale a pena distinguir claramente esses diferentes sentidos no começo desse estudo. A Palavra de Deus, como pessoa, Jesus Cristo. Às vezes a Bíblia refere-se ao Filho de Deus como a Palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, João vê o Senhor Jesus ressurreto no céu e diz: está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. De modo semelhante, no começo do Evangelho de João lemos: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1. É claro que João estava falando aqui do Filho de Deus, porque no versículo 14 diz: a palavra se tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo da parte do Pai, cheio de graça e de verdade. Este versículo e talvez 1 João capítulo 1, versículo 1, são os únicos casos em que a Bíblia se refere ao Deus Filho como a palavra, ou a palavra de Deus. Portanto, esse uso não é comum. Indica, porém, que entre os membros da Trindade é especificamente o Deus Filho, quem em sua pessoa e em suas palavras tem o papel de comunicar o caráter de Deus e de expressar a vontade de Deus para nós. B. A palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. Primeiro, os decretos de Deus. Às vezes a palavra de Deus tomam formas de decretos poderosos que causam eventos ou até mesmo trazem coisas à existência. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus criou ainda o mundo animal, proferindo sua poderosa palavra. Produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Gênesis capítulo 1 e versículo 24. Por isso, o salmista pôde dizer: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Salmo capítulo 33 e versículo 6.
Essas palavras poderosas e criadoras de Deus são frequentemente chamadas decretos de Deus. Decreto de Deus é uma palavra divina que faz algo acontecer. Esses decretos de Deus incluem não só os eventos da criação original, como também a existência contínua de todas as coisas, pois Hebreus, capítulo 1, versículo 3, nos diz que Cristo está o tempo todo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Segundo, palavra de Deus de aplicação pessoal. Deus às vezes se comunica com pessoas sobre a terra, falando diretamente com a elas. Esses casos são exemplos de palavras de Deus de aplicação pessoal e encontram-se através das Escrituras bem no início da criação. Deus diz a Adão, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17. Após o pecado de Adão e Eva, Deus ainda vem e fala diretamente e pessoalmente a eles na palavra de maldição. Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19. Outro exemplo proeminente de fala pessoal direta de Deus às pessoas sobre a terra encontra-se na concessão dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 3. No Novo Testamento, por ocasião do batismo de Jesus, o Deus Pai falou com uma voz que veio dos céus, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Nesses e em vários outros casos em que Deus proferiu a palavras de aplicação pessoal, especificamente a indivíduos, estava claro para os ouvintes que aquelas eram realmente as palavras de Deus. Eles estavam ouvindo a voz do próprio Deus e, portanto, ouvindo as palavras que tinham autoridade divina absoluta e eram absolutamente fidedignas. Não crer em qualquer uma dessas palavras ou desobedecer a elas significa não crer em Deus ou desobedecer a Ele, portanto, cometer pecado. Embora as palavras de Deus de aplicação pessoal seja sempre vista nas Escrituras como as palavras reais de Deus, são também palavras humanas, no sentido de serem proferidas em linguagens humanas, como que pode ser compreendida e imediatamente. O fato de essas palavras serem expressas em linguagens humanas não limita de modo nenhum seu caráter divino, nem sua autoridade. São inteiramente palavras de Deus proferidas pela voz do próprio Deus. Alguns teólogos têm argumentado que, uma vez que a linguagem humana é sempre imperfeita, qualquer mensagem que Deus nos dirige por meio dela deve ser também limitada em sua autoridade e veracidade.
Mas essas passagens e muitas outras que registram exemplos de palavras de Deus de aplicação pessoal para indivíduos não apresentam nenhum indício de limitação de autoridade ou veracidade das palavras de Deus proferidas em linguagens humanas. É exatamente o oposto que é verdade, pois as palavras sempre impõem aos ouvintes uma obrigação absoluta de crer nelas e de obedecer plenamente a elas. Não dar crédito ou desobedecer a algumas parte delas significa não dar crédito e desobedecer ao próprio Deus. 3. Palavra de Deus comunicadas por lábios humanos. Com frequência, nas Escrituras, Deus levanta os profetas para falar por meio deles. De novo, é evidente que, embora sejam palavras humanas, faladas em linguagens humanas comum, por seres humanos comum, sua autoridade e veracidade não sofrem nenhuma redução. Ainda são inteiramente palavras de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 18, Deus diz a Moisés: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De modo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 ao 20. Deus fez mais uma declaração semelhante a Jeremias. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Deus diz a Jeremias: tudo quanto eu te mandar, falarás. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Veja também Êxodo capítulo 4, versículo 12, Números capítulo 22, versículo 38, e Samuel capítulo 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, versículo 18 e versículo 23. E 1 Reis capítulo 20, versículo 36, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, 25, 15 e 16, Isaías 30, versículo 12 ao 14, Jeremias capítulo 6, versículo 10 ao 12, Jeremias capítulo 33, versículo 29 ao 31, etc. e tal. Qualquer pessoa que alegasse estar falando pelo Senhor, mas que não tivesse recebido uma mensagem da parte dele, era severamente punida. Ezequias capítulo 13, versículo 1 ao 7, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Assim, as palavras de Deus comunicadas por lábios humanos eram consideradas tão autorizadas e verdadeiras como as palavras de Deus de aplicação pessoal. Não havia nenhuma redução de autoridade dessas palavras quando expressas por lábios humanos. Não dar crédito ou desobedecer a qualquer uma delas significa não dar crédito
ou desobedecer ao próprio Deus. 4. Palavras de Deus em forma escrita, a Bíblia. Além das palavras de Deus em formas de decreto, das palavras de Deus de aplicação pessoal, das palavras de Deus comunicadas por lábios humanos, também encontramos nas Escrituras várias situações em que as palavras de Deus são colocadas em forma escrita. O primeiro exemplo se encontra-se no relato sobre a dádiva das 2 tábuas de pedra, em que foram escritos os 10 mandamentos. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31 e versículo 18. As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. Êxodo capítulo 32, versículo 16, capítulo 34, versículo 1 ao 28. Além disso, Moisés também escreveu. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, lerás esta lei diante de todo o Israel, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Para que seus filhos que não as souberam ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 ao 13. Este livro que Moisés escreveu foi então depositado ao lado da Arca da Aliança. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu a ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e aponde-os ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio capítulo 31, versículo 24 ao 26. Mais tarde foram feitos acréscimos a este livro das palavras de Deus. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Josué capítulo 24 e versículo 26. Deus ordenou a Isaías: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreva-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Isaías capítulo 30, versículo 8. Deus disse também a Jeremias: escreve num livro todas as palavras que eu disse. Jeremias capítulo 30, versículo 2. Jeremias capítulo 36, versículo 2 ao 4. 27, 31, 51, 60. No Novo Testamento, Jesus promete aos seus discípulos que o Espírito Santo os faria lembrar das palavras que ele, Jesus, havia lhes falado. João capítulo 14, versículo 26. Capítulo 16, versículo 12 ao 13. Paulo ousa dizer que as palavras que estava escrevendo aos coríntios eram mandamentos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 17. 2 Pedro capítulo 3 e versículo 2.
Mais uma vez, devem-se observar que essas palavras ainda são consideradas palavra do próprio Deus, mesmo que sejam escritas em maior parte por seres humanos e sempre em linguagem humana. Além disso, são absolutamente autorizadas e absolutamente verdadeiras. Desobedecer a elas ou não crer nelas é um sério pecado e atrai o julgamento de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 7. Jeremias capítulo 33, versículo 9 ao 31. Várias vantagens advêm das palavras de Deus em forma escrita. Em primeiro lugar, a preservação muito mais precisa das palavras de Deus para as gerações seguintes. Depender da memória e repetir tradição oral é um método muito menos confiável de preservação dessas palavras através da história do que o seu registro por escrito. Deuteronômio capítulo 31 e versículo 12 e 13. Em segundo lugar, a oportunidade para exame repetido das palavras escritas permite estudo cuidadoso e discussão, que levam a melhor entendimento e obediência mais completa. Em terceiro lugar, as palavras de Deus em forma escrita são acessíveis a muito mais pessoas do que quando preservadas meramente por meio da memória e da repetição oral. Podem ser examinadas a qualquer momento por qualquer pessoa e o acesso a elas não se limita. Aqueles que as memorizam ou que podem estar presentes quando são recitadas. Desta forma, a confiabilidade, a eficácia e a sensibilidade da forma em que as palavras de Deus são preservadas acentuam-se grandemente quando elas são escritas. Apesar disto, não há nenhum indício de redução de sua autoridade ou veracidade. C. O ponto de convergência do nosso estudo. De todas as formas da palavra de Deus, o ponto de convergência de nosso estudo na teologia sistemática é a palavra de Deus em forma escrita, isto é, a Bíblia. Essa é a forma da palavra de Deus disponível para estudo, pesquisa pública, exame repetido e como base para discussão uns com os outros. Ela nos fala sobre a palavra de Deus e para ela nos conduz. Como uma pessoa, ou seja, Jesus Cristo, a quem não temos agora em forma corpórea, sobre a terra e cuja vida e o ensino, por conseguinte, não somos capazes de observar nem de imitar de primeira mão. Outras formas da palavra de Deus não são apropriadas como base principal para o estudo da teologia. Não ouvimos as palavras de Deus em formas de decreto e, por isso, não podemos estudá-las diretamente, mas mediante observação de seus feitos. As palavras de Deus de aplicação pessoal são incomuns, mesmo nas Escrituras. Além disso, ainda que ouvíssemos algumas palavras de aplicação pessoal da parte de Deus para nós, hoje, não teríamos
certeza da total exatidão de nossa compreensão, memória e subsequente relatos delas. Tampouco conseguiríamos com facilidade transmitir aos outros a certeza de que a comunicação era de Deus, mesmo que tivesse sido de fato. As palavras de Deus proferidas por lábios humanos deixaram de ser dadas quando o cânon do Novo Testamento foi completado. Desse modo, essas outras formas de palavra de Deus são inadequadas como base principal para estudos de teologia. É mais aproveitoso para nós estudar as palavras de Deus escritas na Bíblia. É a palavra escrita de Deus que Ele nos ordena estudar. O homem bem-aventurado é o que medita na lei de Deus de dia e de noite. Salmo capítulo 1, versículo 1 ao 2. As palavras de Deus para Josué também se aplicam a nós. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. É a palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia, que é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Segundo Timóteo capítulo 3 e versículo 16. Nota 1. Além das formas da palavra de Deus acima, Deus se comunica com as pessoas mediante diferentes tipos de revelação em geral. Isto é, revelação dada não apenas para algumas pessoas, mas para todas as pessoas em geral. A revelação geral inclui tanto a revelação de Deus por meio da natureza. Veja Salmo capítulo 19, versículo 1 ao 6, Atos capítulo 14, versículo 17. Como a revelação de Deus mediante a consciência interna do certo e do errado no coração de todas as pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 15. Esse tipo de revelação divina são não verbais quanto à forma. Então, irmãos, amadas irmãs, acabamos de ler um assunto relacionado à teologia sistemática. Espero que todos gostem. E se gostarem, dá um joinha, inscrevam no meu canal e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.